Graças a Deus. Amém? Queremos saudar todos os irmãos com a paz gloriosa da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Você que vai ver o vídeo, tá certo? É mais um vídeo, né, que a gente tá aqui fazendo aqui para o canal Semeando para o Reino, tá? Quero pedir para você nos ajudar se inscrevendo lá, tá certo? Entra no YouTube, tá? Escreve lá na ampulheta, na pesquisa, Semeando pro Reino. Vai aparecer os nossos vídeos. Olha um vídeo lá e se inscreve, tá? Bate o dedo no sininho também, porque toda vez que a gente grava um vídeo, né? Você batendo no sininho, ele vai te avisar que a gente gravou mais um vídeo, você fica a par de mais uma gravação. E hoje eu quero comentar algo, né, muito polêmico, né? Um assunto assim que causa confusão e eu não sei porquê. Né? O homem é dotado de inteligência, né? O ser humano, ele é isso que distingue, né, o ser humano de um animal. O ser humano, gente, tem inteligência, tem cabeça, né? Para pensar, para raciocinar e ver as coisas, né? E o porquê das coisas. Eu quero estar comentando aqui sobre um assunto, né, denominado Trindade. Tá? É um assunto muito polêmico. Tem igrejas, né, que não aceitam a Trindade, dizendo às igrejas aí que é coisa formada pelo homem. Não é, gente. Tá? Essa Trindade, ela é mal compreendida, tá? Porque eu não quero também dizer que a Trindade é um Deus de 3 cabeças, não é nada disso. Tá? Eu vou estar trazendo aqui um ponto no Velho Testamento, quero trazer um ponto no Novo Testamento e quero trazer mais um ponto lá no livro do Atos dos Apóstolos, que forma, né, o trabalho do Espírito Santo. Ou seja, no Velho Testamento eu vou provar Deus agindo com a ajuda do homem, tá? Deus agindo com a ajuda do homem. Aí eu vou lá para o Novo Testamento, Mateus vai dizer sobre essa Trindade, tá? Agindo de uma vez só, tá? Eu vou estar trazendo, tá certo? Uma referência, quando é manifestado aí essa Trindade, lá no livro de Mateus. Depois nós vai lá para o livro de Atos, onde lá no capítulo 6, vai revelar novamente essa Trindade, tá bom? Exposta aí para você entender e não fazer confusão, tá? Quando se diz Trindade, não é Deus de 3 cabeças, como muita gente pode pensar, tá? A Trindade é Deus Espírito, Jesus em corpo, ou seja, Deus em corpo, e a atuação do Espírito Santo na terceira pessoa. Eles agem de acordo, eles agem unidos, tá? São 3 coisas que agem igual. Quer ver um exemplo, gente? Vamos trazer exemplo de nós como corpo. Por exemplo, homem, corpo. Aí o homem tem alma, tá? A alma são sentimentos. E tem fôlego de vida, aleluia, inteligência na cabeça que forma o espírito. Então o homem é composto de 3. Mas quando você olha para o homem, você não vai ver o espírito, você não vê a alma, você vê o corpo. Eu, por exemplo, você está vendo o meu corpo, carne, tá? Mas eu tenho uma alma, que é aquela que sente dor, sente tristeza e alegria, e eu tenho também intelecto, ou seja, espírito, fôlego de vida. Amém? São 3 coisas numa. Mas quando você olha para mim, você vê eu. Você não vê o espírito, você não vê a alma. Assim é Jesus. Você olhando para Jesus, você não vê Deus, porque Deus é Espírito, mas Deus está em Jesus. Você não vê o Espírito Santo, mas ele está em Jesus. Amém, gente? Mas quando você olha Jesus, você vai ver Jesus. É por isso que, né, Jesus é Deus. É ele que aparece no meio dos 3. Embora que eles falam, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí, nesse conjunto de Trindade, o Filho aparece no meio.
Mas quando nós olhamos, é Jesus, carne, que aparece, tá? Deixa eu mostrar para você aqui, tá bom? Alguma coisa para facilitar o seu entendimento. Vamos ver, gente, lá no livro do Gênesis, vamos ver lá a manifestação, não do Espírito, mas a manifestação de Deus e com certeza o Filho. Gênesis, capítulo 1, versos 26. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Vai dizer o quê? Ó, veja bem, presta atenção. Aqui está Deus e alguém aqui. E esse alguém é o Filho. E disse Deus: façamos o homem. Amém? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus estava só aqui? Se você entender, se você estudou, né, na escola, né, fez aí até a 5ª série, você vai entender o que é português, tá? Então você vai entender aqui que Deus aqui, ele não está só aqui. Deus não está só porque ele fala o quê? E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus estava se referindo aqui a uma outra pessoa, ou seja, o Filho. Ele estava no começo com Deus, tá bom? Por que a imagem, a nossa imagem e semelhança? Porque eu e você aí é a imagem de Deus em Jesus, tá certo? Então essa é uma das provas do Velho Testamento de que opera. Essa trindade, ela age junto, gente. Essa trindade trabalha junto. Só que quem aparece é Jesus, tá? É Jesus. Quando você vê Jesus na cruz, você olha Jesus, você não vê Deus e nem vê o Espírito lá, tá? A gente vai ver, gente, agora no Novo Testamento, lá em Mateus, no capítulo 3, verso 13 ao 17, Mateus capítulo 3, lá do verso 13 ao 17, vai falar sobre o batismo de Jesus. Ali também prova, né? Essa trindade aí, tá certo? Ela se manifesta ali, tá? Aleluia. Mateus 3. Mateus 3, deixa eu ver aqui. A gente mostra a referência na Bíblia porque não tem como fugir disso, tá? A Bíblia é o manual da nossa fé, tá? A gente crê em Jesus através da Bíblia, né? É a Bíblia que é a nossa conduta de fé, tá? 3, do verso 13 ao 17. Então veio Jesus a Galileia, Jesus homem, com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, né? João não queria batizar Jesus porque João se considerava muito pequenininho diante de Jesus, tá bom? Mas vamos aqui para frente, gente, para a gente poder entender isso. No verso 17: e eis que uma voz do céu disse: este é o meu filho amado. Aqui é Deus falando, bradando a voz de Deus aqui, em quem me comprazo. Amém, gente? Mas tem aqui a descida da pomba, né? Aqui, no verso 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Aqui a pomba representa o Espírito Santo. E a voz de Deus representa Deus. E Jesus ali saindo da água é a terceira, os três ali junto, gente. Não tem dificuldade, irmão.
Não complica as coisas não quando você entrar aí nesse assunto. Não fica complicando não, porque não tem que complicar nada. Tá bom? Jesus, ele merece honra, merece glória. Mas Jesus não faz nada só. Tem Deus que é o Criador, gente. Deus criou tudo. No começo não tinha Jesus lá fisicamente, mas ele estava com Deus ali na formação do homem. Não tem o que complicar, gente. Agora a gente vai ver, gente, Atos dos Apóstolos, que vai provar, né, aqui mais uma vez, tá certo? O trabalho aí dessa trindade aí, tá bom? Inclusive, né, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, é algo, né, um vídeo que a gente já fez, um vídeo dando explicação, porque eu já vi um certo obreiro, né, falando que Estevão viu 3 homens no céu, né, 3 tronos no céu. Segundo esse pregador, parece que Estevão viu 3 tronos e 3 pessoas lá no céu. E não é isso. Ali está a manifestação da Trindade ali. Eu vou te explicar. Olha, Mateus, né, 6, do verso 8 em diante. Presta atenção, tá? Para não fazer confusão. E Estevão, cheio de poder, cheio do Espírito Santo, fazia prodígio, grandes sinais entre o povo. Aqui está a prova, né, do Espírito Santo em Estevão. Espírito Santo, poder de Deus em Estevão. Deixa eu ir aqui para o outro verso para nós adiantar. Deixa eu ver. Espera aí que eu vou achar aqui, tá, gente? Para te mostrar, para provar isso, tá certo? É a morte de Estevão, tá, gente? Deixa eu achar aqui, gente. Aqui, ó. É 7, tá? No capítulo 7 que vai manifestar aqui, né? Estevão, o que é que ele vê no céu, tá? Ele estava com o Espírito Santo, aí, Estevão. Que é o Atos dos Apóstolos, gente, do Atos até o Apocalipse, é a evidência do Espírito Santo, tá? Deus, ele se manifesta no Velho Testamento, tá? Até Malaquias. De Mateus até João, agora é Jesus em carne, é um Deus encarnado. E de Atos dos Apóstolos até Apocalipse, agora já não é mais nem Deus nem Jesus. Agora é o Espírito Santo. Mas os 3 são um só, porque eles fazem a mesma obra, tá? Ó, veja bem, ó. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Amém, gente? Você compreendeu o que foi que Estevão viu aqui, gente? Estevão, cheio do Espírito Santo, viu a glória de Deus e Jesus à direita de Deus. Ou seja, Estevão, cheio do Espírito Santo, ele olha a glória de Deus, que não é uma pessoa, mas uma coisa brilhante, como o sol ao meio-dia, e Jesus no trono, ao lado direito de Deus, ou seja, cheio do poder de Deus. Aqui manifesta, os 3 aqui está manifestado, o Espírito Santo em Estevão, a glória de Deus em volta de Jesus, e Jesus no trono. Amém, gente? Então, para você entender, tá bom, gente? Não faz mais confusão não, tá? Velho Testamento, Deus Espírito. Novo Testamento, Deus encarna em Jesus. Atos dos Apóstolos para frente, Jesus não está mais em carne, mas agora em Espírito Santo, fazendo todos a mesma obra. Eu espero que você entenda isso. Não faça mais confusão não. Tá certo? Deus te abençoe em nome de Jesus. Tá lá, tá? As 2 pistas, né?
como a gente diz que foi feito aqui em Monte Alto, tá certo? Aqui é a pista, né? Essa pista aqui indo para lá, vai para Vista Alegre do Alto, e para cá vai para Jaboticabal, tá certo? E eu quero orar. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença. Quero pedir, Deus, a Tua bênção para a vida dessa pessoa que vai ver e ouvir o vídeo. Que o Espírito Santo possa esclarecer, Pai, para ela o que ela não entendeu ainda. Em nome de Jesus, repreenda, Pai, toda confusão. Em nome de Jesus, eu ordeno que saia agora, em nome de Jesus, para a Tua glória. Deus te abençoe, gente. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.